Olá, bem-vinda, bem-vindo. Procure se sentar confortavelmente. Use almofada, travesseiro, um bloco com uma toalha em cima para ficar mais macio, uma manta, enfim, o que você tem disponível que ajude a trazer um assento confortável. Talvez você utilize hoje a sua faixa, o cinto, ou também uma almofada, a cadeira, enfim, o que você tiver disponível para ajudar na sua prática. Nós vamos, inicialmente, nos conectar com a respiração. Vamos usar o Jnana, Mudra, o círculo, indicador e o polegar. E simplesmente respirando e sentindo a sua respiração tranquila. Sentindo que enquanto você respira, você vai adquirindo paciência, né? A paciência, ela é uma qualidade que surge quando nós temos presença, quando nós sentimos que estamos aqui agora. Então, aqui e agora, você reúne presença e disponibilidade. Disponibilidade para prestar atenção a cada momento. Cada momento, a sua atenção está presente. Você respira e sabe que está respirando. E agora, expirando, relaxe suas mãos, solte esse mudra, Jnana, e nós vamos praticar o Ganesha Mudra. Ganesha, vocês sabem quem é, aquela divindade com cabeça de elefante, e ele é um auxiliador no momento de liberar de obstáculos, né, de ultrapassar os obstáculos. Então, nós, nesse campo de força, de enfrentamento, de coragem, esse gesto, esse lugar, ele é um encaixe dos dedos dobrados. Então, nós começamos, eu vou fazer espelho para vocês. Então, a mão esquerda vira a palma para frente. E os dedos da mão direita se encaixam, relaxando os ombros. Nós inspiramos, vamos lá, e expiramos, fazendo força. Expire e relaxe para inspirar, bem na frente do seu peito. Continue fazendo isso com a sua respiração. Então, nós estamos aqui fortalecendo toda a musculatura peitoral, do alto
das costas, dos ombros, favorecendo uma abertura na área cardíaca. Nós podemos fazer isso 6 respirações. Então, inspirando, relaxando, expirando e puxando vigorosamente. Então, completamos aqui e agora repetimos, invertendo a posição das mãos. Então, a sua mão direita vai apontar a palma para frente e a mão esquerda vai apontar a palma para o seu peito. E, de novo, aqui, você expira, vigorosamente puxando, relaxa na inspiração e expira. Você pode fazer isso de 3 a 6 vezes, de cada jeito, uma vez com a mão esquerda para frente, outra vez à direita, não ultrapassar 6 vezes cada lado. E depois que completar, você relaxa. Outra maneira de fazer é usar na diagonal. Então, o dorso da mão que fica para frente, você pode colocar o cotovelo para cima e o outro cotovelo para baixo, assim ou assim. Agora apenas relaxe, solte suas mãos, respire livremente e observe a sensação de abertura do peito. Então, nós utilizamos esse gesto, esse mudra, não só para beneficiar a atividade cardíaca, fortalecer os músculos cardíacos e abrir os brônquios, mas também na sensação de coragem, de se abrir, coragem para confiar. Então, esse mudra trabalha a nossa confiança, a nossa coragem, e a coragem para se abrir, se entregar, se soltar, confiar, para ser disponível para a vida, para o fluxo da vida, para os outros seres. Então, respire e aprecie essa abertura e esse fortalecimento que aconteceu em toda a área do peito, em toda a região cardíaca, e no alto das costas. Sorria, relaxe. Nós vamos agora iniciar um trabalho no quadril, abrindo o quadril, ainda nessa intenção de abertura. Então, fique na lateral do seu corpo. Você vai usar uma almofada para apoiar a cabeça ou colocar o braço, como preferir. Tá? Então, deite-se e coloque os joelhos na direção dos quadris, os pés alinhados na direção dos seus joelhos, dos seus joelhos, sim. Então, nós vamos fazer aquele movimento aqui, inspirando e expirando, fazendo um giro aqui, acompanhando a sua respiração. Mantenha o pé fletido e não deixe o pé se aproximar do bumbum. Mantenha o desenho de ângulo reto entre a coxa e a perna. Completou? Descanse, apoie a sua mão, eleve-se e do outro lado. Então, apoiando a cabeça, alinhando e inspirando, expirando.
Também podemos fazer isso 6 vezes. Então, a velocidade depende da velocidade da sua respiração. Mas procure fazer com calma, porque se você respirar muito rápido, aquela presença, aquela disponibilidade, a atenção não consegue se conservar. Né? Completando, descanse, apoie e se eleve. Então, fique de pé, como preferir, da maneira que for mais confortável, mais adequada para o seu corpo. E aqui nós vamos utilizar a cadeira, se for preciso, nós vamos nos elevar nas pontas dos pés e vamos descer. Então, nós podemos subir, inspirando, descer, expirando até o meio do caminho, subindo com a inspiração, expirando e descendo os calcanhares. Faça isso 3 vezes, 4 vezes, como for possível, ou inspirando e subindo, e, se for possível, expirando e descendo até o fim, relaxando os ombros. E sentindo a força lá da sua respiração dos quadris, inspirando e subindo, expirando e voltando. Então, até o meio do caminho, como nós fizemos antes, ou até o fim, até descer o seu corpo. Ou ainda, se preciso for, utilizando a cadeira. Você sobe e respira, descendo, e aproveita o apoio da cadeira para subir de novo nas pontas dos pés. Expirando e retornando com os calcanhares. Então, já trouxe um aquecimento importante aqui para todo o seu corpo. Nós vamos aproximar as pontas dos pés. Então, deixando agora os pés mais próximos, nós vamos fazer o alongamento lateral. Então, indo primeiro para o lado direito, eleve o seu braço esquerdo, inspire, deixe a escápula e o ombro subirem e expire, soltando para a lateral, sem flexionar os joelhos e sem deixar o quadril aqui enrijecido. Deixa o quadril soltar. Inspirando, força lá na sua mão subindo, expirando, descendo. Mais uma vez, a terceira vez, sobe com a inspiração, desce com a expiração e fique aqui por 3 respirações, alongando, crescendo do quadril até a pontinha dos dedos da mão esquerda. E voltamos na força do braço esquerdo, inspirando lá para o alto e expirando, relaxando, soltando o seu braço. O outro lado, inspirando, elevando, expirando, escorregando, quadril direito agora vai lá para a lateral, força lá na sua mão, no seu braço direito, expirando, descendo novamente, outra vez, inspirando, subindo, expirando, descendo e permanecendo agora aqui, sem entregar o peso da cabeça, mantendo o braço paralelo à sua cabeça. São 3 respirações e na 4ª inspiração, retornando com essa força da própria respiração do braço, da mão, da coroa da cabeça e relaxe expirando.
Nós vamos soltar um pouquinho dos lados. Então, só relaxe e solte o calcanhar da perna de trás do pé, que fica atrás da sua cabeça, e relaxando, soltando, e novamente agora nós vamos voltar ao chão, então respirando e sentando, deitando, e nós vamos agora deitar mantendo os pés separados, um pouco mais que a largura dos quadris, e unindo os joelhos. Acho que um pouco mais, para você perceber melhor aqui. Então, junte os seus joelhos, relaxe os braços e apenas observe a sensação do seu corpo. Observe a sensação ao longo da coluna, nos quadris. Se for preciso o apoio aqui para a sua cervical, por favor, coloque uma toalhinha dobrada para elevar a cabeça. Não deixe forçar o nariz para cima. Coloque um apoio que permita conforto e alongamento da área cervical. Relaxe os seus braços e observe bem a sensação dos seus quadris. Nessa posição, naturalmente, a curvinha lombar ela é impossível desmanchar, então você só relaxa, sem fazer força para desmanchar, só relaxa lá. E agora, separe os seus joelhos e nós vamos descansar, soltando para as laterais numa torção. Então, mantenha assim os pés bem separados, uma leve torçãozinha, desce para um lado, inspira, desce para o outro. Então, aqui estamos apenas trazendo respiração à área dos quadris, trazendo um movimento de energia, de circulação para a região dos quadris. Então, na medida que você vai soltando para um lado e depois para o outro, observe se tem alguma diferença entre a sensação de soltura de um lado e do outro. Vai liberando aqui esse movimento. Um lado e depois para o segundo lado e descanse, apoiando novamente. Agora, tome a sua perna direita, segure um pouquinho aqui a coxa, leve agora a coxa para a lateral e segure aqui na lateral, respirando livremente. E sentindo já esse quadril abrindo. Não precisa manter esse joelho esquerdo que está no chão apontando para o alto, pode deixar ele relaxar, já abrindo um pouquinho aqui a região da virilha. E agora, segurando no pé ou usando a sua faixa, usando o seu cinto para trazer o joelho um pouquinho mais perto do chão, mais na direção da sua axila. Respirando livremente e sentindo esse movimento do quadril. Segure lá, ombro longe da orelha, e vai acomodando aos poucos essa abertura,
esse fortalecimento agora, então, na lateral direita. Na próxima inspiração, traz aqui e nós vamos apoiar aqui o tornozelo na coxa esquerda e vamos colocar o braço direito entre as pernas e segurar lá na perna esquerda. O pé direito fica fletido e o joelho fica aberto. Então, acomode e respire com o peito aberto, com a nuca longa, sustentando esse alongamento na lateral, respirando livremente. Então, segure lá. Essa posição, né, ela é uma versão da postura do pombo, dessa posição do quadril, né, que nós vamos fazer mais para frente, daqui a pouco. Então, sentindo como se fosse o pombo, com as costas apoiadas, com a coluna apoiada na posição deitada. Veja se tem espaço para trazer um pouquinho mais perto. E agora expire, relaxe. E nós vamos levar essa estrutura lá para a lateral, cruzando. Então, leva lá, volta um pouquinho o quadril e deixa o pé apoiar, tocar no chão e solta o braço e essa mão empurra o joelho para um pouquinho mais longe. Cuidado para não tensionar aqui o ombro perto da cabeça. Empurre o ombro longe da orelha e relaxando, respirando e observando com atenção em toda a estrutura do quadril, da coluna, lombar, a sensação na parte anterior, como é que o seu quadril está sentindo esse movimento de um lado, de outro. Expire, relaxe, inspire, voltando, trazendo perto do abdômen, solte e dando uma espreguiçada, solta lá e vamos para o outro lado. Abrace. Agora, para a lateral, então, traz para a lateral. E, se possível, segurando no pé e abrindo lá na direção do chão, o joelho lá na direção da sua axila, mantém a cabeça confortável, nuca longa, descansa lá. Cuidado para não fechar esse joelho, deixa o joelho estar com o pé apoiado, ainda apontando o chão, para o alto ou aberto, mas assim que puder, abrindo. Expire. Inspirando, traz
a coxa, apoia, relaxe e segure agora lá na perna direita, fletindo o pé esquerdo, abrindo o joelho, abrindo a coxa, não o joelho, a coxa. E na medida que for confortável, aproxime a coxa ou não, relaxando, respeitando aonde o seu corpo está nesse momento. Deixa o pé que está para o alto flexionado e mantém relaxamento ao longo de toda a coluna que se apoia completamente no chão. Expirando, descanse e nós vamos agora girar, torcendo aqui, relaxe, abra o peito e essa mão ajuda o joelho a se manter mais alto. Então, use a força do braço, cuidando para não tensionar o ombro na direção da cabeça. E mantém lá essa torção, observando que pontos mais você pode relaxar no quadril, ao longo da coluna, aonde é possível liberar um pouco mais de espaço interno com essa abertura ajudada aqui pela mão que pressiona o seu joelho, as sensações ao longo da região dos quadris, do abdômen, de toda a bacia. Quais são as sensações, imaginando sempre espaços internos sendo conquistados. Liberdade. Expirando, relaxe. Inspirando, aproxime, voltando ao centro. E nós vamos soltar aqui por alguns instantes, abrindo a borboleta deitada. Então, pode deixar as palmas para cima e tocar aqui nas suas coxas. Se sentir que isso é muito dolorido, difícil, incômodo, coloque almofadas embaixo das suas coxas. Relaxe, respire livremente e só observe. Se for possível, traga os braços para o alto e descanse o peso dos braços, dos ombros, dos antebraços, do dorso das mãos no chão. Numa inspiração, nós trazemos as coxas juntas e vamos rolar e nos sentar. Aqui, sentados, continuamos na posição da borboleta, com as palmas unidas. Utilize almofadas, utilize a elevação da sua manta, do que for melhor para você, e apoiando as mãos nas laterais, você vai sustentar por alguns instantes agora Baddha Konasana, que a gente apelidou de borboleta, né? Então, abrindo e soltando.
respirando livremente, sem esforço excessivo, cuidando para não recolher lá para trás a sua coluna, mantém aberto, espaço livre, as costas estendidas, não aperte o abdômen, deixe o abdômen relaxado, respirando, sinta a movimentação abdominal. Muito bom. E você vai utilizar a sua cadeira, almofadas, enfim, o que você tiver para auxiliar agora nesse momento. Nós vamos permanecer onde você está, só alcance algum apoio e nós vamos levar a coluna para frente, descansar lá para frente. Então, você inspira e expirando vai avançar um pouco com o peito e não se preocupe, aqui não é para descer o máximo, nada disso, é apenas para relaxar, soltando para frente. Então, você vai ter a sua cadeira para apoiar a cabeça, se estiver aqui, ou se precisar de um apoio menor, algo menor aqui. E vai relaxar as mãos, os braços e abandonar o peso da sua cabeça, onde estiver. Estiver em algo mais alto, vai abandonar o peso da testa. Se não for desconfortável ficar sem apoio, se tiver avançado, pode deixar sem apoio, simplesmente abandonando aqui todo o esforço, abandonando todo o peso, todo o esforço, relaxando e respirando, nenhum esforço, apenas soltando, entregando. E para retornar, onde você estiver, com a cabeça apoiada, em almofada, numa cadeira, num banco, onde for, você vai devagarinho apoiando as mãos e ajudando, sem pressa, com as mãos, voltando devagar. Lembre-se, aqui o quadril vai estar elevado, se for preciso, para não causar nenhum esforço excessivo na lombar, em nenhuma parte da sua coluna, em nenhuma parte do seu corpo. Esforços excessivos têm um preço, não vale a pena. Então, completamos, relaxamos, e nós vamos soltar um pouquinho as pernas, soltamos um pouco, e agora nós vamos experimentar a posição do quadril, na abertura, na posição sentada. Então, a mesma coisa que fizemos na posição deitada. A sua perna direita vem aqui, né? E nós vamos abraçar perto do corpo. Então, aqui a distância do pé esquerdo depende do quanto você consegue manter a coluna sem arredondar, né? Aqui com a coxa perto e o pé fletido. E aqui nós vamos fazer um balancinho. Deixa o calcanhar apoiado lá. Respire, solte um pouquinho aqui. Descanse, solte, não deixa arredondar, mantém e relaxa. Se isso for uma coisa muito desconfortável, por favor, não faça. Só segure aqui embaixo, tá? E agora,
Antes de fazer o outro lado, nós vamos subir, fortalecer um pouco a postura do topo da mesa. Então, a mesa ao contrário, né? As pontas dos dedos ficam viradas para frente. Se aqui já é esforço suficiente para você, só permaneça aqui abrindo o peito. Se for possível, expire recolhendo o cóccix, inspire pressionando os pés e subindo e olhando lá para frente. Não pendure a cabeça, tá? Olha para frente, sem endurecer, firme os glúteos, firme as coxas, suba, abrindo o peito, juntando uma escápula na outra e expirando, voltando com os pés bem apoiados. E agora nós vamos trocar a perna esquerda, então vem, abraça a coxa, deixa o calcanhar lá apoiadinho, segura e faz um balancinho aqui, relaxe, ombros longe das orelhas, isso, sem grande esforço, se aqui não dá certo, fica aqui, tá? E descanse, e novamente a gente vai na mesinha, apoiando, recolhe o cóccix, ombros longe das orelhas, peito aberto, junta as escápulas, e inspirando, eleva o pubis, eleva os quadris, eleva o peito, e expira, volta, descansa, e vamos passar para a mesinha normal, né? Aqui para preparar para o movimento da coluna do gato. Então, protegendo seus joelhos com alguma coisa. Se esqueceu de pegar, você pode até utilizar assim, dobrar, né, o tapetinho, a superfície lá onde você estiver. Mãos alinhadas com os ombros, joelhos alinhados com os quadris, expire. Isso, então deixe pendurar o peso da cabeça, o cóccix está lá para baixo, a coroa da cabeça está lá para baixo. Devagarinho, amoleça a região dos seus quadris, relaxe a pelve, deixe o cóccix subir, inspirando, até que a coroa da cabeça sobe e vai de encontro ao cóccix. E expirando, a pelve se movimenta, se recolhendo novamente. Completando a expiração. Novamente inspirando, abrindo. Expirando, recolhendo. De novo, inspirando, abrindo. Expirando, recolhendo. Inspirando, abrindo. Expirando, recolhendo. E voltando aqui na posição neutra da coluna. Então, nem soltando a curva lombar, nem desmanchando com força. Simplesmente na posição neutra. Traga, então, o pé direito aqui entre as suas mãos e nós vamos soltar um pouco o joelho esquerdo lá para trás, até descansar aqui. Pode ser que isso seja incômodo, você vai usar um bloquinho, um livro, um apoio firme para suas mãos,
aqui. Após algumas respirações aqui, se for possível, você vai derrubar a coxa para a lateral, descansando aqui. De novo, precisa de firmeza nos seus braços, sustentando aqui o peso, porém, o peso do quadril desce para o chão. Não segure aqui, deixe relaxar, solte completamente. Lá. Bem devagar, você empurra para o chão para novamente flexionar lá atrás, trazer de volta a perna e apoia o pé lá e tira o joelho do chão. Lembre-se que você tem a sua cadeira, você tem o aparelho para fazer essa elevação. Se for possível, você vai se elevar aqui, ou usando apoio, ou não usando apoio. E firma o seu pé aqui, alinhado com o joelho. Deixa a ponta do pé de trás apoiada, relaxa os ombros e só fortalece aqui, então, essa posição, tá? E nós estamos aqui na metade da posição do guerreiro 1, né? Sem fazer os braços, só as pernas. Expire, apoie. Cuidadosamente aqui, opção 1, soltar, levar a perna para trás e descansar na criança. Opção 2, vai apoiar, transferir a perna direita para trás, inspirar no cachorro de 3 pernas, crescendo, apontando para longe o pé, expirando, desmanchando, inspirando, trazendo aqui na frente, para o ponto. Se você estiver aqui, na criança, é só trazer aqui e deixar estendida a perna de trás. Então, aqui, com a coxa longe do chão, você coloca o apoio da sua almofada, de 2 almofadas, da manta bem dobrada, do que for necessário colocar. E expirando, solta o peso e relaxa a cabeça. Relaxando totalmente quadris, relaxando o abdômen, relaxando o peito e liberando todo o peso, permitindo a continuação desse intenso alongamento na região do alto da coxa, do glúteo e na abertura interna do quadril direito. Devagar, você vai voltando, inspirando, sobe aqui, ou vai soltar, apoiar um dedão no outro, joelhos separados e descansar na criança, ou vai apoiar, subir de novo no cachorro de cara para baixo, no cachorro de 3 pernas, apontando o pé o mais longe que puder, sem abrir o peito, mantém o peito olhando para o chão
Estende com vontade a coluna, expira, recolhe, inspira e traz. Sai agora da criança e vem com a perna para continuar. Empurre lá o pé direito lá para trás. Expirando, abrindo o peito lá para frente. Coloque a sua almofada embaixo da coxa esquerda e relaxe lá. Lembre-se que o pé não está embaixo do corpo. O pé está para lateral. Relaxe quadris, relaxe abdômen, relaxe o peito, relaxe a cabeça, relaxe a sua respiração. E permita, agora, na outra lateral, essa abertura interna, espaços conquistados, fortalecimento, flexibilidade. Expire. E inspirando, apoiando. Força nos braços. E todos descansam aqui na Halasana ou Darbhasana. Postura do feto, postura da criança. Descanse. Solte os braços. E sinta que o peito é atraído para o chão. Então, continuamos aqui nos conectando com a sensação do início da prática, da abertura do peito com o mudra de Ganesha, soltando o peito aberto lá para o chão. E devagarinho, cabeça no centro, desenrole devagar. Você vai se sentar e vai deitar para o relaxamento final, apoiando-se. Depois que o corpo estiver todo deitado, estendido, nós vamos elevar a perna direita com o pé bem flexionado. Inspire, expire. Inspire, expire. 3 vezes. Lado esquerdo. Braço direito. Braço esquerdo. Quadril. Inspira, tensiona os glúteos, sobe. Expira, solta. Corrija lá o cóccix longe da cabeça. Aperta um pouquinho os dedos dos pés e das mãos e solta. Solta bem devagar a cabeça para a direita, expirando, inspira, sobe. Expira para o outro lado, devagar. Continue fazendo esse movimento da cabeça com a nuca longa ou com a cabeça apoiada numa almofadinha pequena ou numa toalha dobrada ou no chão, conforme a posição natural da cervical, sem forçar. Então, solte pelo menos
3 vezes, alternando um lado e outro. Rola durante a expiração e rola para o alto na inspiração. Depois de rolar a cabeça, se perceber que desceu um pouco e os ombros subiram, é só afastar outra vez os ombros das orelhas, acomodar de novo o quadril. Expire e relaxe com toda a parte interna aberta para o teto, para o céu. Palmas viradas para o teto, parte interna das coxas, dos pés para o teto. Queixo mais ou menos na linha da testa, um pouquinho recolhido, confortavelmente recolhido, sem forçar. Fique aí, sentindo agora uma entrega completa do seu peso, do seu movimento. Procure perceber como é possível se entregar, se soltar, relaxar completamente. Entregue-se, entregue-se, entregue-se e mantenha essa sensação de estar soltando o peso, de estar entregando completamente toda a intenção de movimento, entregando qualquer tensão, desfazendo, desmanchando as tensões, na medida que o seu corpo aceita essa entrega, esse relaxamento, você vai recebendo a assimilação, a incorporação do trabalho que você realizou, de se fortalecer, de se expandir, de buscar equilíbrio, de se harmonizar. Deixe que a sua respiração suave intensifique esse relaxamento. Quando o relaxamento é completo, você rejuvenesce, você restaura todos os sistemas, todas as funções. Apenas aceite e descanse.
Se preferir continuar no relaxamento, continue apenas escutando. E se quiser, aprofunde a respiração para, aos poucos, modificar a sua postura, saindo de Shavasana para uma posição fetal na lateral do corpo, conservando a quietude, o silêncio internos, conservando os seus olhos fechados, relaxados. Namastê. Agradeço compartilhar essa prática com vocês.